Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, são 6 horas em ponto da segunda-feira, 23 de setembro. Viva Voz está no ar, trazendo muita informação, análise, bastidores e as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, também de novo para os ouvintes. A gente começa a semana de olho aí no noticiário internacional, participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU e reta final da campanha eleitoral aqui no Brasil, né? Reta final, temos menos de 2 semanas até o primeiro turno. Vai ser uma semana um pouco diferentona, os ouvintes vão estranhar, porque não tem nem Datafolha e nem Pesquisa Quest em algumas cidades. Porque, tem abstinência já. Porque como tem a rodada de entrevistas da Rede Globo, eles não quiseram fazer pesquisas que pudessem alterar eventualmente aqueles que vão ser entrevistados. Então, tem aí um certo período de trégua de pesquisas desses que são os principais institutos. Até estão saindo outras, mas que são aquelas que a gente não acompanha a série total e não dá tanto destaque. Então, a gente vai falar muito de eleição essa semana, mas sem aquela análise sobrevoo nas pesquisas. A gente começa, como diz a Carol, falando de um outro assunto, porque essa é a semana de abertura da Assembleia Geral da ONU, feita normalmente pelo Brasil. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad já estão em Nova York, onde acontece a abertura da Assembleia da ONU. E o ministro hoje falou a respeito do fato de o Brasil ter perdido o grau de investimento e não ter recobrado, que ele considera algo absurdo. Quem traz as informações para a gente sobre isso é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todos os ouvintes. Pois é, hoje, lembrando que o ministro Fernando Haddad e também o presidente Lula se reuniram, com as 3 principais agências de risco em Nova York, e depois Haddad afirmou que no próximo ano o Brasil deve chegar a mais um grau de investimento avaliado aí por essas grandes agências. Inclusive, a projeção do governo brasileiro é de que a nota de crédito do Brasil deve voltar a melhorar nos próximos anos. Haddad falou isso lá em Nova York, a imprensa, inclusive, afirmou que as despesas estão dentro do arcabouço fiscal, que, segundo ele, favorece o aumento da nota de crédito, e o ministro da Fazenda afirmou que é possível alcançar mais um degrau nesse grau de investimento. Nós aguardávamos uma nova rodada de aumento da nota para o ano que vem. Nós devemos ter um aumento da nota o ano que vem. Na nossa opinião, evidentemente, cabe às agências de risco definir, mas os prognósticos da equipe técnica da Fazenda são muito bons. E isso nos deixaria, não sei se em todas, mas em pelo menos uma das agências de risco, a um passo do grau de investimento. Nós recebemos quando assumimos o governo, estávamos 3 degraus abaixo do grau de investimento. O ano que vem, possivelmente, em uma ou duas agências de risco, nós estaremos a 1 degrau do grau de investimento. Essa declaração, Vera, vem no mesmo dia em que a equipe econômica divulgou, o 4º relatório bimestral de receitas e despesas, inclusive ao detalhar o novo bloqueio feito nas contas públicas. A equipe econômica rebateu críticas do mercado, falou em irracionalidade nos ataques e disse que não faz contabilidade criativa ou mesmo artifício para cumprir a meta. Essa declaração foi do secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, que pediu reconhecimento ao esforço do governo para cumprir a meta fiscal zero. Mais uma vez, a equipe econômica reforçou que não há chance de não cumprir a meta esse ano. Inclusive, o tom adotado lá em Nova York pelo ministro Haddad disse que o relatório demonstra boas surpresas e com
confirmam que as despesas estão absolutamente dentro da regra do arcabouço fiscal, que, segundo ele, favorece o Brasil nessa conquista pelo grau de investimento. O comportamento das despesas e das receitas estão condizentes com o arcabouço fiscal. Então, até aqui, né, 2 agências passaram por aqui, todas fizeram menção ao arcabouço. Hoje mesmo nós divulgamos os dados do 4º relatório desse ano, mostrando que as despesas estão absolutamente dentro, né, da regra do arcabouço, limitadas a 2,5% de crescimento em relação ao ano passado. Tivemos boas surpresas nesse 4º relatório. E do ponto de vista da receita, as medidas tomadas pelo Senado compensam em parte, pelo menos, a questão da prorrogação da reoneração da folha. Nessa fala, o ministro ainda disse que outros 2 fatores que devem ser avaliados pelas agências de risco podem garantir estabilidade. Um deles são as emendas parlamentares. Haddad disse que tudo leva a crer que as emendas vão ficar dentro do arcabouço. E o segundo fator mencionado por ele é elas com que se tem a convicção de que o Brasil vai continuar tendo taxas de inflação menores. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. O ministro está no papel dele, ele está se reunindo com as agências de risco, tem de vender otimismo, ele está fazendo esse roadshow para, inclusive, tentar melhorar as condições para que o Brasil receba uma nota mais alta e volte a ter o grau de investimento. Mas veja, não adianta ser como meu filho que fala assim, olha, mãe, eu acho que eu vou tirar a nota para fechar o ano e sem recuperação. Precisa efetivamente tirar a nota. O wishful thinking não costuma resolver nesse momento. E embora ele esteja se atendo ao que dizem os relatórios de receitas e despesas, Carol, a gente tem 40 bilhões em gastos que não estão sendo computados dentro do arcabouço por excepcionalidades. Tanto na tragédia do Rio Grande do Sul, quanto agora na questão das queimadas e também o pagamento de valores retroativos do judiciário. Então, essas despesas não estão deixando de ser feitas, elas estão sendo feitas, só não estão sendo contabilizadas para efeitos do arcabouço. E aí ele tem razão, não é que o governo esteja fazendo uma contabilidade criativa, essas excepcionalizações foram permitidas pela Justiça, pelo Congresso, que seja. Mas ainda assim são 40 bilhões que estão saindo, de certa forma, sem ter uma cobertura no campo da receita. Então, isso não conta para a meta, mas aumenta a dívida pública, por exemplo, e aumenta uma série de outros indicadores para os quais o mercado olha. E mesmo com todo esse otimismo do ministro, o dólar hoje fechou em alta, o Ibovespa fechou em baixa e a razão disso é local, é uma aversão a risco local e um entendimento de que a política fiscal está, de alguma maneira, desajustada a despeito do que diz o relatório de receitas e despesas do governo. Então, existe uma série de agentes que não está no mesmo otimismo que o ministro. O Tribunal de Contas da União fez alertas recentes, agora o mercado com essa instabilidade. E eu acho que as agências de risco vão olhar para tudo isso, não vão olhar não só para a fala otimista do ministro, mas para esse conjunto de dados que não é assim tão positivo. E os juros futuros subindo também, né, Vera? A gente sabe que o Banco Central começou aí uma fase de alta nos juros, o mercado apostando que vai subir ainda mais, o que também pressiona as contas públicas, né? Que vão rolando com os juros mais altos. Ele fala no final ali da fala, que se a gente tiver reparado bem, os juros vão continuar caindo. Isso também é wishful thinking. Ele está imaginando que depois de um breve período de retomada do ciclo de altas, vai voltar a cair. Mas para que haja espaço para que volte a cair, precisa ter confiança na política fiscal e precisa estar a inflação dentro da meta, mas não batendo no topo da meta de 4. Tá ali numa situação mais confortável. Então, não adianta só esperar a troca do comando do BC e achar que os juros vão cair por osmose, porque não parece ser isso que indica o comunicado da semana passada. A ata do Copom vai sair nessa semana, mas o tom do comunicado já era bem duro, também diferente
desse do ministro. A gente vai voltar a falar de Lula na ONU mais adiante, mas é que o presidente ia dar uma coletiva ali para os repórteres que estão cobrindo. Então a gente vai deixar esse assunto mais para frente. E agora volta a Brasília, falando com a Samantha Klein, porque tem novidades aí na disputa entre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e o X. Boa noite, Samantha. Quais são os últimos desdobramentos dessa crise? Boa noite, Vera e Carol. Olha, depois que o ministro emitiu aquela nova decisão no sábado, pedindo mais documentos que comprovem a indicação da advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como representante legal do X aqui no Brasil, a plataforma ainda vai ser notificada nesta segunda-feira. Pelo menos até às 3 horas da tarde, ela ainda não tinha recebido aquela intimação formal. Isso acontece através dos advogados e, claro, segundo o Supremo, acontece ainda hoje. Com isso, vai passar a vigorar o prazo de 5 dias para que a companhia apresente documentos sobre a indicação da advogada, como as procurações societárias originais e a documentação emitida pela Junta Comercial de São Paulo. Moraes também pediu dados da Receita Federal e do Banco Central sobre a situação da representação do X aqui no Brasil, além de relatórios de acessos ilegais da rede social para a Polícia Federal e a Anatel. Esses órgãos federais foram também intimados hoje, por isso, a partir de hoje é que passa a valer aquele prazo de 48 horas. Então, ao longo dessa semana, muita informação ainda precisa ser reunida para que sejam atendidos os pedidos do ministro Alexandre de Moraes. E, paralelamente, os advogados do X também estão preparando um pedido para a retomada do funcionamento da plataforma aqui no país. A intenção desse recurso ou desse pedido formal vai ser justamente argumentar que o X está cumprindo as decisões judiciais, como a indicação de uma representante legal no Brasil, fazendo o pagamento das multas, além de bloqueando perfis de influenciadores que atacaram o sistema eleitoral. No entanto, não há um prazo para essa formalização, Vera e Carol, e ainda que seja um alvo de debate, né, principalmente na imprensa, não há ainda um indicativo até o momento de que a plataforma esteja em funcionamento antes do primeiro turno das eleições. Então é uma semana que deverá ser ainda movimentada, pelo menos nos bastidores e também nos órgãos públicos e também com os representantes do X. Com vocês. Pois é, essa advogada já foi representante do Twitter e das outras empresas do Elon Musk em algum momento, mas fica sempre ali a sensação de que a empresa está querendo fazer alguma coisa para ganhar tempo, para ali no futuro voltar a desafiar as ordens do Supremo. Então tem uma relação de desconfiança permanente nas relações entre a empresa e o Supremo. Eu acho que é por isso que demora aí a que a coisa ande. E ainda tem toda uma investigação para ser feita a respeito da burla que foi praticada na semana passada pelo X, a proibição de atuar no Brasil, de ser acessado no Brasil. Então tem toda uma investigação envolvendo o esquema que eles usaram para mudar os IPs da empresa e colocar em um outro lugar e assim conseguir ter acesso no Brasil, coisa que era proibida, né, Carol? Então ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte. Acho que é uma desconfiança natural depois de tudo que o X já aprontou aqui no Brasil, né? A última foi essa malandragem aí de mudança do IP. Agora, o tom também mudou, né? Porque no começo o X e o Elon Musk diziam que tudo bem, pode derrubar, e é isso aí. Mas começaram a ver que o buraco é mais embaixo, a rede já vinha perdendo usuários nos Estados Unidos, no Reino Unido. Saiu a matéria no Financial Times recentemente mostrando que em pouco mais de um ano o X perdeu cerca de 20% dos usuários ativos ali diariamente nos Estados Unidos e 30% no Reino Unido. E aí, quando o Brasil bloqueou e as pessoas começaram a usar mais outras redes, acho que, de certa forma, acendeu um sinal de alerta. Olha, o Brasil é um mercado importante e não é só o Brasil, né? O Brasil acaba sendo um laboratório do que pode acontecer em outras partes do mundo. Aí o Musk piscou primeiro, né? Exatamente. A gente volta a falar de Nova York porque está com a gente a correspondente da BBC News Brasil, Mariana Sanches, que está lá cobrindo a viagem do presidente Lula.
e participa aqui com a gente na CBN. Boa noite, Mariana. Conta pra gente qual a expectativa para o discurso do presidente Lula e desses outros encontros paralelos à ONU que ele está fazendo aí em Nova York. Boa noite, Vera, para você, para a Carol, para os ouvintes. É isso mesmo, a gente vai ter amanhã o tradicional discurso do presidente brasileiro, que sempre abre a Assembleia Geral da ONU, né? E pela segunda vez em 5 anos, o presidente brasileiro vai falar enquanto o Brasil literalmente pega fogo, né? Não vai dar para se esquivar do tema das queimadas, e o presidente Lula pretende usar o assunto, a situação do Brasil, como um exemplo do que pode acontecer com o resto do mundo inteiro, caso os países não se comprometam a uma ação global para combate ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Agora, curiosamente, né, você mencionava aí as reuniões paralelas. Hoje, a gente revelou na BBC Brasil que o presidente se encontrou com o presidente global da Shell, a petroleira multinacional britânica. Teve uma reunião de cerca de 1 hora e foi fora da agenda. E os assessores do presidente se recusavam, inclusive, a confirmar que ele estava reunido com a Shell. A Shell, que é dona de parte da chamada margem equatorial, né? Que é aquela área que fica no norte do Brasil, na região do Foz do Amazonas, onde parte do governo quer explorar petróleo. E a própria Shell também quer, e já disse publicamente. Então, essa é uma contradição do governo Lula, né? Aqui na ONU, para priorizar, para dizer que prioriza o meio ambiente, enquanto faz reunião com a Shell privadamente, né, Vera? Exato, Mariana. A ministra Marina Silva não estava entre os integrantes da reunião, pelo que eu li na reportagem que você postou na BBC, né? Não estava. Estavam o ministro Fernando Haddad, o chanceler Mauro Vieira, o Celso Amorim, que é assessor da presidência, assim como o Aldo Faleiro, que também é assessor da presidência, e a ministra Marina Silva sequer tinha sido avisada dessa agenda de antemão. Agora, é uma situação complexa, porque o Brasil novamente entra no foco, né? A gente vai lembrar que em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui à ONU e também havia uma questão de queimadas descontroladas, ele tentou negar o problema, dizer que era uma manipulação, que floresta tropical não pegava fogo. Dessa vez a gente não vai ver isso, a gente vai ver uma admissão do problema, né? Inclusive o presidente já disse que o governo não estava 100% preparado para lidar com o assunto. Mas ao mesmo tempo, né, enquanto vende essa prioridade, também lida com essa contradição, e alguns economistas vão até dizer que o Brasil não tem como abrir mão, né, do uso dos combustíveis fósseis, sendo um país emergente. É uma discussão válida, né? O presidente, na verdade, nunca prometeu, né, deixar de usar o petróleo, mas não deixa de ser curioso, né, que o governo cuja ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que tem essa projeção internacional e que está na viagem, né, que ela sequer soubesse que essa reunião estava acontecendo com o presidente do Brasil. Mariana, e as próximas agendas? O que tem mais na agenda do presidente Lula e o que a gente pode esperar do discurso na abertura da Assembleia das Nações Unidas? Carol, a gente vai ver no discurso ainda, o presidente, eu ouvia vocês um pouco antes de entrar no ar falando sobre o X, né? Pois bem, o presidente deve mencionar Elon Musk sem citá-lo nominalmente. Vai dizer que não importa a fortuna que tenha, ninguém está acima da soberania do Brasil. Além disso, falará de fome, e vai falar de fome porque hoje, inclusive, ele ganha um prêmio das mãos do fundador da Microsoft, o Bill Gates. Vai ganhar esse prêmio pela sua trajetória no combate à fome. Essa também é uma agenda do presidente Lula no G20, prioritária. E o presidente se volta muito para o G20, né, Vera? Porque nesse momento, a sua situação regional, né? A gente lembra que o presidente assumiu querendo ser o líder do sul global, o líder da América Latina. Mas em casa a situação não está fácil, né? E não está fácil especialmente por causa da situação da Venezuela, né? Que cria constrangimentos
e deve criar constrangimentos amanhã também, quando o presidente tem um evento que ele co-patrocina com a Espanha, com o premier Pedro Sánchez, sobre democracia e extremismo, que era para falar sobre a direita radical e os discursos de ódio, mas como Pedro Sánchez agora recebeu, né, o candidato à presidência Edmundo González, que pediu asilo. A gente lembra que a Venezuela teve um processo eleitoral bastante contestado, e, enfim, que o próprio Edmundo González, né, que diz que ganhou a eleição, não se sentia mais seguro para permanecer no país. É muito provável que o evento acabe se tornando bastante sobre a Venezuela, algo que o governo brasileiro não desejava, mas que talvez seja incontornável, né, Vera e Carol? Exatamente. Mariana, super obrigada pela sua participação. Voltamos a nos falar aí ao longo da viagem do presidente, depois do discurso de amanhã, com certeza. Até lá. Com certeza, até lá. Um abraço para os ouvintes. Obrigada. Tchau. Essa foi a participação, portanto, da Mariana Sanches, enviada especial da BBC Brasil a Nova York e que vai fazer a cobertura também aqui para a gente na CBN. Voltamos a falar com ela sempre que tiver atualizações. E agora, já que a gente falou das queimadas e de todo esse prejuízo que elas causaram, também tem aí a questão aí de colocar em risco o fornecimento de energia, distribuição e toda a questão das empresas, de como elas funcionam. Isso levou a que se volte a discutir o horário de verão, a volta do horário de verão, algo que foi interrompido no governo Jair Bolsonaro. Era uma das máximas do Bolsonaro, acabar com o horário de verão, e agora a volta está sendo discutida. Quem tem informações a esse respeito é a Mariane Lino, lá do Rio de Janeiro, porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou do assunto, falou também da exploração da margem equatorial, que a Mariana Sanches nos trouxe na entrada agora. Boa noite, Mariane. Boa noite, Vera. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a decisão sobre a volta ou não do horário de verão vai vir no momento adequado e reforçou que não há risco de crise energética no país esse ano, como a gente trouxe mais cedo aqui no ponto final. Mas o ministro também falou sobre essa questão da margem equatorial. Afirmou que o Brasil está em fase quase final para obter licença do IBAMA para exploração de petróleo na margem equatorial, que fica ali entre os estados do Amapá e do Rio Grande do Norte. Silveira e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, participaram da abertura da ROG, a antiga Rio Oil and Gas, um dos maiores eventos globais de energia. No evento, o titular da pasta de Minas e Energia declarou que o Brasil não vai abrir mão do potencial das reservas de petróleo e gás. Em conversa com jornalistas após o painel, Alexandre Silveira disse que a legislação ambiental será cumprida. O Brasil é a grande potência verde global. Nós temos autoridade para dizer que a nossa matriz é plural e nós não podemos abrir mão dessa pluralidade. Um governo que dialoga, um governo que quer cumprir rigorosamente absolutamente toda legislação ambiental, está em fase quase que final de avançar na possibilidade, primeiro, da gente diagnosticar as nossas riquezas na margem equatorial. E depois, como eu disse, soberanamente decidir sobre essa exploração. A exploração da margem equatorial é defendida pelo presidente Lula, por Alexandre Silveira e também Magda Chambriard, mas criticada por ambientalistas justamente devido a potenciais riscos à biodiversidade, já que seria necessário perfurar toda a região para extrair o combustível. Portanto, a licença do IBAMA, que é aguardada pelo governo, daria essa autorização para o início da exploração do primeiro poço na bacia da Foz do Amazonas, ali no litoral do Amapá. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, voltou a defender a medida e ressaltou que a estatal vai buscar produzir petróleo com menos emissão de poluentes. Já em relação ao horário de verão, Vera, o ministro afirmou que os estudos para uma reimplementação ainda estão em andamento, são transversais, mas que considera o horário de verão pontual. Eu reconheço o horário de verão como uma ferramenta mais do que pontual, porque nós não temos risco energético. Repito, peremptoriamente, não temos risco energético esse ano, mas como o grande desafio do setor elétrico além de equilibrar a segurança energética com modicidade tarifária, menor tarifa para o consumidor, nós usamos todas as ferramentas no momento adequado. Nós transmitiremos a todos, claro,
com planejamento. E mexer com a vida de todas as brasileiras e brasileiros é uma medida de muita responsabilidade e há de se haver serenidade por parte do ministro e de todo o governo. A decisão final sobre o assunto cabe ao presidente Lula. A gente ainda aguarda uma definição em relação ao horário de verão. Vera. Obrigada pelas suas informações, Mariane. Nossa, ele descobriu a pólvora, descobriu que o horário de verão é uma medida pontual, Carol Moran. Realmente, acontece pontualmente na primavera e no verão. É realmente pontual, mas daí poderia, avançar com a discussão, mesmo porque se for instituir muito para frente, tem menos efeito. E as empresas, as escolas, as pessoas precisam se programar para o início do horário de verão. Então, não pode adiar muito mais essa... Muito dramático hidricamente no país. Ainda que não haja esse risco, assim, momentaneamente, né? É preciso que a gente se prepare para isso. Os reservatórios estão tão baixos. É uma situação que vai ter repercussões até para os próximos anos. Então, o governo tem que se preparar, né? Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo agora. Depois, Repórter CBN. Voltamos com o Viva Voz. Até lá. CBN, eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz, falando de eleições, porque hoje foi a continuidade do ciclo de sabatinas que realizam a CBN, o Globo e o Valor Econômico aqui em São Paulo. A entrevista foi com o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Eu participei dela juntamente com os colegas aqui da CBN e dos jornais. Quem vai fazer o resumo do que foi essa entrevista é a Marcela Lonezeto, já está comigo aqui no estúdio. Boa noite para você, Marcela. Oi, Vera, boa noite a você, Carol, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, hoje teve sabatina e, pressionado por eleitores de direita, Pablo Marçal mudou o tom em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Antes, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo dizia defender que o ministro fosse investigado por excessos, mas hoje, na sabatina promovida pela CBN em parceria com o Globo e o Valor, ele elevou as críticas, mesmo sem responder diretamente se era ou não a favor da abertura do processo. Dá uma olhada nos vídeos que eu compartilhei todos do senador Cleitinho, que é o Cleitinho Azevedo. E nos vídeos ele fala, precisamos de mais 5 votos para abrir o impeachment. Eu postei em collab com ele. Não tem nenhum problema com isso. Sabe? Mas além de compartilhar, qual é a sua posição? Mas se eu já compartilhei, já está falado. Importante. Se eu compartilhei, o cara que apoia já está compartilhado. Durante a sabatina, Marçal ainda parabenizou o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, por ter pedido boicote ao PSD, partido com senadores que não se posicionaram contra Moraes. Logo no início da conversa, Marçal desmereceu os índices de rejeição apontados pelos institutos de pesquisa. E a gente lembra que o último Datafolha, divulgado na semana passada, mostrou que 47% do eleitorado o reprova. Ele lidera a rejeição. Para ele, essa rejeição faz parte da estratégia. Queria achar onde que está essa rejeição. Eu estava em Heliópolis ontem, o Helipa está dominado. Pergunta para quem é de Heliópolis. Fiquei lá por 4 horas e o que eu vi me assustou. E ninguém vai ser amado se essa pessoa não for rejeitada em primeiro lugar. Então eu estou amando essa fase de algumas pessoas falarem que não votam em mim de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que a gente, pela graça de Deus e a confiança do povo em querer algo diferente, a gente vai vencer no primeiro turno nessa eleição. O candidato negou ter mudado o comportamento para adotar uma versão light e afirmou que essa é a real postura dele. Se eleito, Marçal garante que vai compor o secretariado por meio de processo seletivo, mas o economista Marco Sintra já foi convidado para assumir a Fazenda. Quando o integrante do governo Bolsonaro, Sintra defendia impostos, inclusive para templos e igrejas. Questionado, Marçal garantiu que não vai tributar esse público, alegando que não faz sentido tributar quem já devolve para a sociedade. Na questão da zeladoria urbana, Marçal defendeu o gestor de bairro, um cidadão que vai atuar com conexão com os subprefeitos e também com a Guarda Civil Metropolitana. Nós vamos criar um negócio que chama GDB, que é gestor de bairro. Nós temos 28 mil quadras na cidade de São Paulo. Nós vamos colocar uma figura de um zelador. O que a gente vai interligar nessa cultura? O subprefeito vai estar ligado com esse gestor do bairro, que é gestor, tem vários gestores de quadra, isso vão ser voluntários.
E esses gestores de quadras, vocês vão ter contato do GCM, vocês vão ter contato do zelador. Vou dar um exemplo. Você está aí em 10 quadras, vai ter 2 zeladores a cada 10 quadras. Eles vão andar com TVs elétricos, com bombas de água, com caixas de ferramenta, quebrou a calçada. Não vai ficar chamando empreiteira. Eles mesmos vão corrigir. Esse é o modelo norte-americano. Vai custar 300 milhões de reais isso aí. Pablo Marçal ainda alega que o cinturão de empregos na periferia é a principal proposta para a mobilidade. E Marçal também respondeu sobre uma fala em um podcast sugerindo um ônibus da maconha para usuários consumirem a droga livremente na capital. Para ele, a ação surge porque tem muito maconheiro na cidade, negando ser um deles. O candidato destacou que não se trata de uma postura, ou melhor, uma proposta, mas uma ideia para acolher os usuários. No entanto, admitiu que não há viabilidade, já que, de acordo com ele, o Ministério Público não vai deixar. Marçal ainda reforçou a promessa de construir o maior prédio do mundo com 1 quilômetro de altura aqui na capital paulista, com o objetivo de atrair o turismo. Vera. Obrigada, Marcela, pelas suas informações. É isso, Carol. O candidato, sempre que questionado sobre alguma proposta que se mostra frágil do ponto de vista técnico ou mesmo estranha, como essa do ônibus, do crack e da maconha, ele se esquiva, diz que não foi bem compreendido, que não era bem assim. Nesse caso, disse que o Ministério Público não iria deixar, que é uma ressalva que ele faz na entrevista original também, mas antes de defender efusivamente essa ideia para tirar as pessoas da rua. E aí diz que ele estava só brincando, que ele estava fazendo um jogo para entrar na mente das pessoas, mas que a verdadeira versão dele ainda vai ser conhecida mais perto das urnas. Lançou lá uma braba de que ele representa alguns arquétipos e que a cada momento da campanha ele vai encenar um dos arquétipos e que já foi o palhaço, depois vai ser o herói. Enfim, em relação ao episódio da cadeirada, repetiu que poderia ir correndo até o hospital, mas que quase demitiu a pessoa que postou o vídeo dele na ambulância, sendo que a gente sabe que ali nada é feito sem a anuência dele. Ele se orgulha, inclusive, é uma das coisas que ele mais se orgulha é das suas redes e dos cortes que são feitos ali. Então fica essa dúvida que eu até publiquei num post no meu blog no Globo. Qual é a versão crível do Pablo Marçal? Qual é aquela em que as pessoas devem confiar? Ele agora pegou como mantra da campanha essa coisa de que não usa dinheiro público, mas hoje foi num evento com pastores, não se sentiu avexado de pedir um Pix para a sua campanha. Então, a gente fica em dúvida aí de qual é a versão que vale da candidatura do Pablo Marçal. E fica incomodado com as perguntas, né, Vera? Quando pergunta sobre proposta, ele se incomoda. Se pergunta sobre as empresas dele, também se incomoda. Então, o que pode perguntar, né? Exato, porque ele não tem nenhuma experiência em gestão pública. Então, o que existe de parâmetro para saber quem ele é, sua vida empresarial, sua vida em relação aos processos, né? Seus antecedentes. E é isso que a gente tem. E as propostas que ele apresentou num programa grande, ali, gordo, mas que quando você espreme, sai pouca coisa com detalhamento, viabilidade técnica e algum tipo de correlação com a cidade. Não sabe quantos céus tem na cidade de São Paulo. Ele disse que quer fazer a escola olímpica, que é uma escola para preparar para o esporte. Os céus são as escolas que já têm equipamentos esportivos. Eu fiz essa pergunta justamente falando isso. Olha, é um bom ponto de partida. Quantos o senhor quer construir? Quantos tem? Tem poucos. Poucos quantos? Pouquíssimos, insuficientes. Mas quantos? Eu não sei exatamente. São 58, falei para ele. Ele falou que ele quer construir 1.000. Foram construídos 58 céus desde a Marta, portanto, um longo percurso. Ele disse que vai construir 1.000 com a muleta é sempre a iniciativa privada, Enfim, foi uma boa entrevista para detalhar esse tipo de coisa que ele propõe. A gente, antes de acabar o Viva Voz, vai fazer aqui uma atualização da situação no Líbano, porque houve vários ataques hoje de Israel. O Hezbollah revidou e o Brasil provavelmente vai ser chamado a se manifestar a esse respeito, né, Muniz? O Lula está lá na ONU, isso vai ser tema certamente, e o Itamaraty aí também ensaiando qual vai ser a nossa posição. O que temos de atualização nesse caso? Vera, a gente tem aqui uma atualização de uma nota que o Ministério das Relações Exteriores divulgou exatamente repercutindo essa situação toda, esses ataques de Israel contra o Líbano. E o texto afirma que o governo brasileiro condena, abre aspas, nos mais fortes termos, os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis no sul do Líbano.
A nota também atualiza a quantidade de vítimas, que chegou agora a 492 mortos e mais de 1.600 feridos. Esse posicionamento do Itamaraty segue dizendo que o governo deplora declarações de autoridades israelenses em favor de operações militares e também declarações dessas autoridades sobre ocupação de parte do território libanês. E o texto também expressa grave preocupação com o fato de que o governo israelense pediu que civis libaneses evacuassem as residências deles nas regiões de conflito. O texto segue dizendo que o Brasil renova o apelo às partes envolvidas para interromperem imediatamente os ataques, para interromper essa preocupante escalada de tensões, também nas palavras aqui da nota, e essa escalada que pode conduzir a região ao conflito de amplas proporções com severo impacto negativo sobre as populações civis. E aí, para finalizar, o governo brasileiro informou que a Embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência, fornecendo as orientações devidas à comunidade brasileira e tem mantido contato com essas pessoas. Reforçou também que a orientação oficial é para que os brasileiros que vivem na região deixem a área de conflito e disponibilizou um número que inclusive tem ali a conta de WhatsApp para eles entrarem em contato em caso de necessidade. O número é o +5561 982 60 0610. Portanto, Vera, a nota que traz aí essa condenação nos mais fortes termos aos ataques e também atualiza o dado de mortos para 492 e 1.600 feridos. Já é de longe o ataque mais sangrento de Israel contra o Líbano nos últimos anos. Exato, e pode levar o Oriente Médio ao que se chama de guerra total, então todos os olhos postos para a região e para os futuros desdobramentos. A gente vai continuar acompanhando aqui no Ponto Final com a Carol e o Muniz, e o Viva Voz vai ficando por aqui. Até amanhã, pessoal. Beijo, Vera. Até amanhã. Até, Vera. Tchau, tchau. Até lá.